Obrigado. Obrigado, pessoal. Ah, bom, começando então. Sobre o Magazine Luiza, né? Para quem não conhece, acho que todo mundo aqui conhece, mas é uma empresa do varejo, já existe há 60 anos, completou 60 anos o ano passado e tem um pouco mais de 800 lojas ao redor do Brasil. Não está presente em um ou dois estados apenas. Tem diversos canais de venda, como celular, mais de um aplicativo, site e etc. Foi a ação que mais valorizou no ano de 2016 e, se não me engano, 2017 também. E o nome Luiza Labs, né, vocês já ouviram também falar bastante, eu imagino. É, nasceu como uma área de pesquisa e desenvolvimento, mas acabou se tornando, acabou na verdade tomando toda a tecnologia da empresa. Então é a área que desenvolve e opera os canais de venda do Magazine Luiza. E essa é a Lu, para quem não conhece. Agora sobre o mercado Bitcoin, né, um parênteses, né, como o Diógenes falou, né, eu trabalho no mercado Bitcoin hoje. Quando fui convidado para palestrar aqui, eu estava no Magazine Luiza. O mercado Bitcoin eu estou aproveitando para falar sobre ele, né, mas tipo um spoiler. A gente vende o que não existe, né, criptomoedas. E é uma bolha, claro, vai explodir, etc. Fato, com certeza. A gente tem mais de 1 milhão de usuários. E alguns números só para vocês terem uma ideia do que se trata. Um pico de registros de usuário que a gente teve foi de mais de 20 mil registros em um único dia. Em 2016 a gente transacionou 94 milhões. Em 2017 a gente transacionou 4,5 bilhões. E o pico de transações em um único dia em 2017 foi de 140 milhões de reais. E é isso. Pra ter uma ideia É isso. E o cenário do Magazine, né, para também dar um pouco de contexto. Hoje em dia, o Magazine tem em torno de 400 desenvolvedores. Tem um ambiente tanto em cloud, na AWS, Google Cloud, quanto Azure, quanto também on-premise. On-premise dentro do Magazine e alguns outros pequenos locais. Utiliza diversas linguagens como Python, Node, Java, C Sharp, VB.NET, e acho que VB outras coisas também, .NET outras coisas, é bem heterogêneo. E tem muitas e muitas formas de fazer deploy. Se quiser adicionar alguma coisa em cima disso. Aquele Fabfile maroto, Jenkins criando artefato que ninguém sabe mais ou menos por que está criando, uma confusão total, né? É bem caótico. É bem inovador, bem caótico. Agora, pulando um pouquinho na linha do tempo, né? A gente utiliza Kubernetes em produção, né? A gente, quero dizer, voltando, colocando um chapéu um pouquinho do Magazine de novo, utiliza em produção desde 2016. Mas a primeira aplicação crítica a gente colocou em produção dia 30 de setembro de 2016, que foi numa sexta-feira. Façam isso. E nessa época, acho que pouca gente utilizava Kubernetes em produção e a gente rodou vários meses fora de produção para testar, validar, etc. E a gente tinha algumas outras poucas aplicações em produção antes de colocar essa tal aplicação crítica, que era uma aplicação de marketplace do Magazine. E essa era de fato uma aplicação crítica que pararia as vendas se ela falhasse. Então a gente estava bem
seguro em fazer isso naquele momento. E esse era o release 1.30 do Kubernetes que a gente usava nessa época. E o Igor, se ele está esperando a gente colocar todas as aplicações no Kubernetes até agora, ele vai ficar esperando, porque acho que não vão ser todas que irão, eu imagino. E esse é a arquitetura clássica, né, do master em rede privada, etc., que o COPS utiliza. E essa é a arquitetura que ainda é utilizada lá, né, para a maioria dos clusters, certo, Alex? Sim, é uma topologia privada, é praticamente COPS Vanilla, sem muitas alterações. É isso aí. Esse site esse diagrama vem do site da Cris Nova, que é desenvolvedora do COPS. E é isso aí. Eu tenho uma preguiça danada de fazer diagramas. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar mentindo, mas essa é a verdade. E esse diagrama está completo, então não tem como. Eu ia fazer um big picture, mas é melhor ser sincero. Essas são as aplicações, tanto abertas quanto fechadas, que fazem parte do que a gente usa ao redor do ecossistema do Kubernetes no Magazine, né? Então, o próprio Kubernetes, né? gRPC, que o gRPC é muito mais uma biblioteca do que um serviço, né? Do que uma aplicação em si. A Teresa, que foi uma aplicação que a gente escreveu lá dentro. Prometheus, que também é uma aplicação open source. O COPS, que também é open source, que não foi escrito lá dentro, tá? Prometheus não foi escrito lá dentro, COPS não foi escrito lá dentro, Teresa foi. E aí as proprietárias, né, das quais etcd backup, Compass, SREBot, KubeWatch foram todos escritos dentro do Magazine. A gente vai explicar nos próximos slides do que se trata. Quer falar alguma coisa aqui? Não, só para dizer que esse Compass foi eu que dei o nome. Eu não sou engraçado, eu tentei ser engraçadinho. Kubernetes Umpalumpas. Acho que não. É engraçado, né? É engraçado. Só para. Deu certo. Tem gente que acha que deu certo, tem gente que acha que deu muito errado. Eu acho que deu certo. Deu certo. Deu tanto errado que deu certo. Deu tão errado que deu certo. É uma forma de ver. Bom, aí antes de explicar o que são cada uma daqueles caras, né? Por que escrevemos a Teresa? Bom, escrevemos porque uma vez que se usa o Kubernetes, a gente precisa do kubectl. Só que o kubectl envolve, uma ferramenta para você controlar o cluster, né? E controlar cluster é para operadores do cluster, não para desenvolvedores, geralmente. A gente poderia debater sobre isso, mas o fato é que a gente queria dar velocidade para a grande maioria dos desenvolvedores. Para dar velocidade para o desenvolvedor, a gente tem que não alterar o workflow dele, mas na verdade se adaptar à forma como ele trabalha. E isso tem muito a ver com também não dar acesso de administrador, etc., ao cluster. E a gente queria abstrair isso dele. Então a gente pensa que kubectl é para operadores e para SRE, DevOps, etc., e não para o desenvolvedor. Os primeiros deploys que a gente fez foi kubectl create -f e o YAML de deploy que a gente escreveu. E expose no service. E a gente precisava de uma forma melhor de fazer isso. Foi pensando nisso que a gente resolveu criar Teresa. Claro que a gente poderia
possivelmente usar uma ferramenta. Eu queria só acrescentar que isso foi antes do Kubernetes ter RBAC. Hoje em dia isso está mais aliviado, né? O kubectl, você é capaz de limitar certas coisas, mas isso foi antes. Né? Kubernetes 1.5, se não me engano, ainda não tinha RBAC, ou era alfa, alguma coisa assim. O 5 veio bem depois, né? Isso. Então, uma vez que a gente decidiu escrever Teresa, a gente escreveu e o que é Teresa, né? É uma fachada muito simples para a API do Kubernetes, mas não apenas isso, é mais alguma coisa. Utiliza build packs do Heroku, que já funciona muito bem. E a API roda como pode e o CLI fica com o usuário, né? E tem algumas funcionalidades bem legais. Assim, por exemplo, deploy. O deploy é feito de uma forma em que você abstrai totalmente do desenvolvedor Kubernetes, por exemplo. A gente tinha desenvolvedores que não sabiam o que é Dockerfile. Então, como é que você acelera esse cara no Kubernetes? Não tem como você falar para o cara, você vai ter que escrever um deploy com um YAML gigante, entender os conceitos e falou, valeu. Não dá, não tem como. Então, o deploy é totalmente abstraído. Basicamente, você vai na pasta do seu código ou passa um link e o clean empacota isso e manda lá para o server, para o Teresa Server, e fala, faz deploy. Tem rollback também, monitora o rolling update, que é o default do Kubernetes, por exemplo. Se você faz um deploy e ele não está conseguindo entrar, ou porque tem algum erro, ou porque você mudou seu health check, ou porque você escreveu, por exemplo, você tem um código Python, você esqueceu de colocar uma dependência ali, e o Teresa é capaz de monitorar e falar para você, olha, seu deploy antigo está rodando, ele está degradado e o deploy novo não vai entrar. Isso foi muito bom para acelerar, né? Porque, como eu falei, são 400 desenvolvedores com vários perfis e não dava para ensinar todos os conceitos e falar para o cara escrever YAML. Então, tinha que ser uma coisa mais fácil. Né? Tem desenvolvedores que que nunca tiveram chance de... que estão tão enfiados em algum contexto que mal ouviram falar em containers, por exemplo. Que não entendem o que é isso. Que se você falar para eles, escreve um Dockerfile, isso é simples. Esse simples, que de fato é simples, mas é um simples que está muito distante para ele. Ele está lá enfiado em um .NET, etc., trabalhando em um RP que tem 15 anos de idade e tudo mais, que o cara é extremamente competente no que ele faz, mas ele está muito distante desse mundo. Então a gente tem que, de fato, abstrair isso para ele. Então, é um desafio grande. E esses 400 desenvolvedores não estão todos em uma sala, ou todos em algumas salas dentro do mesmo prédio, e nem em alguns prédios dentro de uma mesma cidade. Então, o negócio... não, eles estão todos no mesmo país. Aí você pode falar, tem internet, conecta todo mundo e tal. Sim, tem internet, mas aí tem a burocracia da empresa. Então tem alguns desafios, como, por exemplo, utilização de ferramenta de comunicação diferente. Tem toda uma cultura diferente. Você tem desenvolvedores em São Paulo, tem desenvolvedores em Franca. Em Franca você tem 4 sites, 4, 5? Eu não lembro. São 4 ou 5 sites diferentes. Então é quase como se cada equipe falasse uma língua diferente, de fato, não apenas linguagem de programação diferente. Então tem essas coisas. A gente vai falar um pouquinho mais na frente de desafios culturais de lidar com isso. Que às vezes a questão é muito mais cultural do que técnica também. Agora tem os outros elementos, né, do ecossistema além da Teresa, né, que eles ajudam
bastante a suportar, né? Porque a Teresa faz o deploy, garante que ele seja feito com sucesso, ou se ele falhar, que ele não continue. E também entrega algumas outras coisas, como log para o desenvolvedor, follow de log, etc., tudo mais, mas tem algumas outras coisas, como por exemplo... o Clumpas, como eu falei, que a gente tentou seguir um pattern do Kubernetes, que é o Controller Manager. Um Controller Manager é simplesmente um gerenciador de controllers. Mais para frente eu vou explicar melhor o que é controller. Na verdade é bem simples. O etcd Backup é um controller. Apesar de a gente rodar na AWS com mais de um master, com HA, a gente não confia. Existe uma probabilidade pequena de todos os discos do etcd falharem no mesmo dia. Eu não diria ao mesmo tempo, mas no mesmo dia. E quando isso acontece, ele perde a consistência e o quórum, na verdade, isso é muito problemático. Então a gente tem um controller que faz o backup do etcd. Um pouco de paranoia, mas não faz mal. Esse rebote, ele permite modificar as épocas de um deploy via Slack, por exemplo. Você está viajando, está no fim de semana, e vai sair um push para uma promoção, e você precisa escalar esse deploy, e ninguém lembrou, o desenvolvedor não fez, ou o desenvolvedor estava sabendo, mas whatever. E esse bot serve para isso. E o KubeWatch, que é alguém que fica, é um controller que fica pesquisando por pods que estão nesse estado, Crash Loop Backoff, no Kubernetes. A Teresa consegue monitorar o deploy, a entrada do deploy, o running update, mas durante o ciclo de vida normal, depois do running update, ela não atua mais. Aí é o Kubernetes. E aí a gente escreveu o KubeWatch, que é um controle bem simples também, que fica verificando esses pods. Eles podem entrar em Crash Loop Backoff por os mais variados motivos. Health check falhando, até limites de memória pode deixar, por exemplo, o pod ficar restartando em seguida, e o Kubernetes vai colocar ele nesse estado. Por exemplo, alguém está vendo um post gigante, estoura a memória da aplicação, restarta o pod. De novo, mais um post, restarta, mais um post, restarta. O Kubernetes vai colocar o pod em Crash Loopback e o KubeWatch vai notificar os responsáveis via Slack. Bom, aqui é um trecho de código bem simples, na verdade. É isso que o Clumpas faz. Ele pega um monte de controllers que é esperado que eles implementem essa interface run e roda todos eles em uma rotina. Na verdade, é um código bem simples. É basicamente só uma facilidade para a gente integrar vários controllers juntos. Código bem trivial mesmo. Aqui é um controller. Um controller, na verdade, ele só vai rodar um control loop. Na verdade, a definição de control loop é mais complexa. Ele teria que pegar um estado atual do cluster, ver as modificações e aplicar o diff para chegar no estado desejado. Aqui, na verdade, é mais simples ainda. Quer dizer, é um select, e a cada X intervalo de tempo que é configurável, ele vai dar uma olhada, checar por pods naquele estado Crash Loopback. E pods também que não estão prontos de acordo com os self-checks do Kubernetes. Na verdade, existe um jeito mais correto de você escrever esses controles do Kubernetes, mas nesse caso era meio que over-engineering. Esse approach mais simples funcionou melhor. É super prático isso, né? Porque se você verifica se um pod não está ready,
a intenção é que quando o desenvolvedor sobe um pod, é que ele fique ready, né? Que ele responda. Então, você tem um loop infinito aí, entre aspas, né? Que verifica se o pod está ok ou não está ok. Então, é uma solução mais simples e imediata possível, né? E aí, com isso, o Clumpas, O famigerado. o Clumpas do Alex, que o nosso amigo não gostou, ele tá falando aqui, ó, tem sinal tem um merdinha ali. Que ele está falando o seguinte, ó, tem pods em crash, falando o ambiente, né? Porque ele é multi... Ele na verdade não roda, ele em si não roda, ele está contido em um cluster, então ele tem consciência do ambiente no qual ele está rodando, e quando ele envia a notificação, quem está enviando essa notificação, quem está fazendo essa verificação é o KubeWatch, não é o Clumpas em si, porque o Clumpas só chama o KubeWatch. Só que o KubeWatch, através do Clumpas, envia essa notificação. Nesse caso, legal. Nesse caso, o Clumpas está enviando a notificação falando: existem pods em crash em um ambiente chamado production. O nome do pod é mon-apg. Tem um handler aqui. O nome do handler nesse caso é arquitetura. Tá vendo que ele não está em azul aqui, né? Eu já chego nisso, já volto nisso. Ele dá a quantidade de pods, então tem um pod e o estado dele, né? Crash loop backoff, beleza. Aqui embaixo a mesma coisa, Clumpas. Nesse caso é pods em crash. Aqui ele tá falando namespaces com um alto número de pods que não estão no estado desejado, não estão em ready. Então aqui é pods in crash, aqui é not ready. Ou seja, é um exemplo desses dois caras aqui reportando erros. O Kubernetes em si, né, quando você joga um pod lá para rodar, ele tenta ao máximo fazer com que, na verdade, não apenas um pod, mas qualquer entidade que está lá, os controllers do Kubernetes ficam o tempo inteiro tentando fazer com que o estado que você deseja seja realizado, esteja o tempo inteiro, seja alcançado, né? Mas quando, por exemplo, um pod fica sendo reiniciado, sendo reiniciado, ele não fica lá, ele para e simplesmente mantém ele naquele estado falando, cara, vou ficar reiniciando isso porque é inútil. Então ele dá um sleep um pouco maior e é isso. Nesses casos, a gente percebeu que os desenvolvedores não atuavam, porque eles não olhavam as aplicações deles. Eles não monitoravam isso. Eles simplesmente falavam, tipo, fiz deploy, tchau. Se eu fiz deploy, a aplicação tem que ficar rodando. Por isso, essa foi a motivação para criar essas aplicações. E aí a gente fez um trabalho para uniformizar os nomes dos times aqui no Slack, para que o nome do time na Teresa representasse o handler do time dele, das squads, no Slack. Então, quando dava um erro, a squad do cara era alertada, como nesse caso aqui. Aí, esse aqui é um exemplo de um desenvolvedor da squad respondendo, falando: tomei uma atitude, então provavelmente recuperei a aplicação. Apesar da carinha, ele não estava feliz, tá? Acho que ele não estava feliz. Ele não estava feliz. Aqui é um outro exemplo do Clumpas também. Ele agrupou os alertas. Então aqui tem três pods.
e ele não colocou aquele monte de mensagem, né? Ele agrupou os alertas e mandou uma mensagem só. E aqui é o Alex. Aqui sou eu. Isso é um ambiente de staging. E se eu não me engano, esse squad eles estavam em algum tipo de evento e estava notificando toda hora, né? Então, nesse caso, eu usei o SRBot para zerar as réplicas temporariamente em staging, para que não tivesse aquela avalanche de alarmes, ainda mais que ambiente de staging. E aí, se vem aquela avalanche de alarmes, você nem consegue dar match, né? Você não pode, não é comigo, isso aqui, fica muito difícil de dar match. Mas isso pode ser usado em produção também, para escalar, inclusive para desligar as coisas também em produção. Às vezes a melhor atitude é desligar, e esse é um exemplo. Nesse caso, o SRBot responde por exclamação, nome do ambiente, set réplicas, nome da aplicação, na verdade, nome do namespace, nome da aplicação, número de réplicas. Aí ele reage a isso, seta o número de réplicas do deployment, e aí a gente não precisa rodar kubectl, nada, nem precisa acessar o cluster para configurar o número de réplicas para o número de réplicas que a gente quer que seja. Isso pode ser feito, sei lá, do Slack do celular, do Slack de onde for, que ele só verifica o usuário e te autoriza e faz isso. Agora vem a parte divertida. Porque até aqui é tudo mais ou menos funcionando, né? Alguma coisa que deu ruim aqui, a gente reagindo e tal, mas agora para falar sobre problemas, né? Bom, eu vou falar um pouco do HPA, do Kubernetes, os problemas que a gente enfrentou. Quando a gente mudou para o Kubernetes, uma coisa que a gente esperava é que ele escalasse mais rápido, reagisse mais rápido que um autoscaling típico da AWS, por exemplo. E, na verdade, a gente viu que não é o caso. O Kubernetes, apesar dos containers serem leves e serem criados rapidamente, o próprio Kubernetes demorava alguns minutos, chegando até 3 minutos, para tomar a decisão de escalar. Tipo, a CPU estava passando do threshold, mas o Kubernetes não escalava. Pelo que a gente sabe, toda essa parte de métricas do Kubernetes está num estado bem assim, em fluxo. Nessa versão que a gente teve esse problema, o Kubernetes usava o Hipster como uma ferramenta de métricas, que é como se fosse uma aplicação que roda dentro do Kubernetes, coletando as métricas. Nas versões mais novas, eles mudaram para o Metric Server. Então, isso dá uma indicação de que os próprios caras não estão muito satisfeitos com isso. O Arnaldo, inclusive, chegou a pesquisar no código-fonte do Kubernetes, acho que uns 5, e viu o limite lá, hard-coded de minutos, tipo, tem uma janela de scaling para ele computar as métricas, para ele tomar a atitude de escalar. O que acontecia especialmente nessa versão que a gente estava olhando, isso foi bem ruim nesse caso. A gente confiou no... O que é HPA, né? Eu não sei se está todo mundo na mesma página. HPA é o Horizontal Pod Autoscaler do Kubernetes. Significa que é o autoscaling dos pods do Kubernetes. Você seta umas regras lá e ele reage, entre aspas, rápido. E dava a impressão que ele reagia muito rápido. E depois, conforme a gente foi colocando mais aplicações, mais pods lá, etc., a gente olhou e falou, caramba. A gente começou a receber reportes dos desenvolvedores falando, cara, não está escalando. Sim. Aí a gente, como assim não está escalando, né? Até deu foi meio estranho. Investigando, primeiro a gente ficou algumas versões atrás, né, do Kubernetes Master Head lá, porque não dá para ficar atualizando o tempo inteiro, porque a gente tem que manter, a gente tem que ter certeza que as funcionalidades que a gente está usando, conforme a base de nossos usuários foi subindo, estavam estáveis. A gente precisou ir investigando a fundo.
Fato é que a versão que a gente estava usando naquele momento, que acho que, se não me engano, era um 4, ele tinha uma janela para que o HPA atuasse. Essa janela era de 3 minutos e isso estava hard-coded no código do Kubernetes, não tinha como eu mexer. Para eu descobrir isso, eu precisei fazer um clone do repositório, voltar até a versão que a gente estava e ir caçando no código. Porque ficou extremamente difícil de perguntar para alguém, putz, foi foda. E aí a gente achou isso cúmulo. Só que depois, pensando melhor, não tem como uma janela ser extremamente curta e ele ficar subindo e descendo pods o tempo inteiro. Então é uma troca. E a gente um trade-off, né? Exatamente, é um trade-off. A gente discutiu isso bastante também. E a gente ficou discutindo os efeitos disso em health check, em tanto autoscaling do HPA versus autoscaling de cluster versus... Então, o HPA do Kubernetes é assim porque eles querem que seja assim. E, na verdade, a gente esperava que fosse rápido, e acho que todo mundo meio que espera que seja, por uma falta de... sei lá, a gente espera que seja mágico. Exato. Containers leves, né? Exatamente, container pequenininho, sobe e desce, vai escalar mundialmente. Vai vir a parede de acesso e ele vai reagir bem, né? E não é bem assim, tem que entender como funciona. Versões mais novas, a gente consegue mudar no manifest do Kubelet, então dá para você configurar essa janela de scaling. Então isso tá bem melhor. E aí mudaram o esquema de métricas, etc. Ficou bem mais decente. Porém, é um negócio que tem que ter consciência. E dependendo do tipo de aplicação que você tem, se você tem aplicações de natureza muito diferentes, você provavelmente quer ter clusters diferentes para janelas diferentes de autoscaling. EC3. Isso é foda. A gente estava lá sentado agora há pouco. Desculpa, eu tô falando muito palavrão, né, porra. A gente estava sentado ali fora agora há pouco, pensando. A gente tinha escrito outra coisa, mas do que se trata isso aí? A AWS tem EC2, né? A gente ficou recebendo report e tinha no Magazine uma equipe pequena que a gente chamava de SRE, que desenvolvia essas ferramentas para os desenvolvedores usarem, para eles terem mais agilidade, etc. Para ferramentas self-service, para automação, etc. Esse tipo de coisa. Aí os desenvolvedores, se acontecia algum incidente na aplicação dos desenvolvedores, a gente pode dizer que a maioria dos usuários... A maioria. Se acontecer algum incidente, algum comportamento inesperado na aplicação deles, o que eles faziam? Processo mental. Imagina um fluxograma. A aplicação está no Kubernetes /Teresa? Sim, está. Opa, o problema é lá. Ela não estava antes, agora está. Não estava antes, agora está. Opa, o problema é no Kubernetes. Então, cara, era sempre. Chegou até a ter coisas do tipo... O cara nem às vezes ele usava alguma stack, etc., que era a primeira vez que ele estava usando, ele tinha acabado de fazer um deploy. O deploy de uma funcionalidade cagada, tipo, não funcionava direito. Então é tipo tudo errado. O cara acabou de escrever qualquer coisa lá, tipo, mandou um deploy, tipo, e sei lá, saiu. Aí deu problema. Tá no Kubernetes, Teresa? Tá. Então o problema é lá. Mandava uma mensagem, X, conserta aí seu cluster. Aí eu, tipo, olhei pro Alex, pro Diego, etc. lá, e falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos falar pros caras que não tem Teresa em Kubernetes, tem EC3. Agora, tipo, é uma versão nova do cluster da AWS. Só pra ver se eles param de reclamar, tá ligado? Porque eu acho que era um efeito mental, entendeu? Tipo, tá em alguma coisa nova, diferente, então tá quebrando por causa disso. Não é problema meu, não é problema meu, eu como desenvolvedor, entendeu? Ou seja, não é técnico. Psicológico, né? Nunca subestime o efeito psicológico das mudanças. Espere por isso.
E não pense que o problema é seu, né? Te falei muito isso, por sinal, né? O Alex ficou louco, ele falou assim, os caras... Eu falei, calma, cara, calma. Outro ponto é Supernets, né? Tem um caso clássico, né, de que o desenvolvedor tinha uma aplicação em Node, ele estava começando a usar o stack, né, e ele bloqueou o event loop e não respondia a aplicação. E ele achava que, não, mas está no Kubernetes, Kubernetes é self-healing, ele faz tudo, né? Então daí a ideia dos Supernets. Quer dizer, isso é muito comum, né? De as pessoas acharem que uma tecnologia nova vai ser um mundo maravilhoso, né? Vai ser a ilha da fantasia. E não é verdade, né? Você tem os mesmos problemas de sempre, né? Ou uma troca de problemas, né? Sim. E aí a gente também estava discutindo sobre quão transparente ser com o seu usuário interno. Do tipo, cara, essa é uma tecnologia nova, etc. Tem essas trocas e tudo mais. Talvez se fosse mais opaco, o cara teria feito o deploy lá tudo mais e fosse mais, não sei, compreensivo. Eu nem sei se compreensível é a palavra, mas é engraçado que o cara vai e escreve um negócio que bloqueia o event loop da aplicação dele e ele espera que tudo funcione magicamente melhor do que funcionava antes, né? Então, foram muitos problemas dessa natureza. Outro problema que a gente enfrentou é o tuning de health check, né? O health check é um mecanismo que você configura no seu deploy, por exemplo, para dizer se seus pods estão ok, né? Se a aplicação está viva e se ela pode receber tráfego, né? Tem dois tipos de health checks. Se o delivery, né, que a gente fala falhar, que é o que verifica se a aplicação está viva, Kubernetes restarta o pod. Tem o de readiness, que é o que diz se está ready, né? Se pode estar pronto. Se ele não está pronto, ele não recebe tráfego. A gente vai ver o componente depois que faz isso. E isso é muito complicado, porque tinha desenvolvedor que colocava, por exemplo, no liveness, checava todas as dependências que ele bate. Então, se tinha uma API externa que estava fora, o Kubernetes ficava restartando o pod dele. Então, é bem complicado. Timeout também, quantas vezes tem que falhar? Existiam apps que tinham health check de liveness com, se falhar uma vez, você restarta o pod. Então, fazer o tuning disso, ou se não com timeout super agressivo, né? Esses health checks, eles não têm, se eu não me engano, uma resolução de tempo de menor que 1 segundo. Então, tinha health check que o cara colocou 1 segundo para bater no bar, né? O liveness era simplesmente o bar. Era 1 segundo, se falhar uma vez, mata o pod. E os pods dos caras restartavam, né? Durante o dia, às vezes do nada, ele queria entender. E estava aí o motivo, né? Tunar o health check é uma arte. O que a gente anda fazendo é aconselhar a deixar meio frouxo no início, porque senão a aplicação do cara não para no ar, e ir ajustando. É importante ter o health check bem justo para que as coisas funcionem bem no Kubernetes, mas até você acertar é um pouco de parafusa ali, desparafusa lá, é meio complicado. E tem o aspecto psicológico, tem muita gente que não tem paciência, né? Então tem todo um trabalho de convencimento, de explicar, e hoje em dia melhorou com esse esquema de deixar mais frouxo no início, ir arrumando, não colocar dependência externa no liveness, que vai dar ruim, e é isso aí, né? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, é isso aí. Esses dois amigos aí. A gente usa basicamente o Kubernetes Vanilla, né, que é instalado pelo Kops. O Kops é uma ferramenta que foi escrita pelos próprios desenvolvedores do Kubernetes, né, o Justin Santa Bárbara, a Cris Nova. E é uma ferramenta muito, muito boa. Só que ela tem, assim, algumas arestas. E
a gente pegou um problema que é meio que insolúvel, que é o seguinte: o COPS, ele depende totalmente da API da AWS para fazer tudo, né? E faz sentido. Cria um cluster Kubernetes na AWS, ele vai lá, ele cria VPC, ele vai lá, ele cria os autoscaling groups, ele cria subnets, ele cria tudo para você e tenta aplicar as melhores práticas. Até aí tudo bem. Até um dia que a gente, numa sexta-tarde, a gente foi diminuir. E outra coisa, tudo que você vai fazer no cluster, de preferência, faz pelo COPS. Por exemplo, não aumenta lá o número de nodes no autoscaling group, porque o COPS tem um registro do estado, e da próxima vez que você rodar, ele vai tentar pôr o último estado que ele conhece. A gente teve um problema de que eu não sei por que motivo, não sei se o pessoal da AWS fez um deploy, voltou, deu um rollback, numa sexta-tarde, eu não sei explicar para vocês, que ele disse que um disco não existia, um disco, era um disco do etcd. Ele foi lá e duplicou o disco. A sorte é que a gente percebeu isso, foi lá, tirou o disco antigo, porque ele estava tagueado com as mesmas tags do disco em uso mesmo, e isso ia dar muito ruim. Porque o master podia pegar qualquer um dos discos, aleatoriamente. E se ele pegasse um disco sem nada, tipo, eu não sei o que o etcd ia fazer. Ele podia simplesmente falar, não tenho dado, e falar, eu sou o master. Ia desaparecer todas as aplicações do cluster. Agora, é um problema meio que sem solução, né? Porque o COPS depende da API da AWS, tem um acoplamento total, mas qualquer problema pode ser desastroso. Eu acho que a solução disso é meio que um cluster gerenciado, que a gente vai entrar depois. Ou seja, o COPS tentou bater na API da AWS, não conseguiu, ele imaginou que não tinha um disco do etcd, ele resolveu criar. Isso fez com que aparecessem coisas duplicadas lá, o Alex resolveu parar as coisas, precisou fazer um monte de coisa manual lá. Então isso é bem perigoso. Prometheus não escala facilmente, mas já tem o 2. Então, eu acho que isso já está resolvido, a gente imagina. Então, a gente pode tentar utilizar o 2. Acho que a gente pode dar uma acelerada para ver se tem alguma pergunta também, né? Sim. Essa parte do Prometheus, a gente sofreu um pouco, né? Sofreu. O Prometheus 2, quem não sabe, o Prometheus é um sistema de análise de time series em tempo real, usado para alertas. É um software bem legal, só que o Prometheus 1 era muito pesado, entendeu? Por exemplo, para você monitorar 40 nós, você tinha que pôr uma M4 4x large, com não sei quantos cores, 32 GB de memória, e era bem difícil escalar, porque ele não escala horizontal, só vertical. Você tinha que aumentar o tamanho da instância, que a base é única dele. Onde ele escreve, ninguém mais pode escrever, ele dá um lock ali. Agora, com o Prometheus 2, isso melhorou muito. É outro software, a gente já está usando, é altamente recomendado. Melhorou muito, muito, muito mesmo. É o que a gente anda usando. E outro é o kubeproxy. Kubeproxy é um componente do Kubernetes que é responsável por, digamos assim, mapear o virtual IP, né, que o serviço ganha. Quando você expõe um deployment, por exemplo, para os IPs reais dos pods, né? Na verdade, mapear aqui eu tô floreando. Na verdade, a versão default atual, que é baseada em iptables, é um redirect, é burro. Então, por exemplo, se o pod está bem lento, mas está red, ele vai mandar tráfego. Não importa. Então, ele não tem noção nenhuma de latência, noção nenhuma de protocolo. Se está ready, ele vai mandar tráfego. E aí você pode criar situações bem desiguais de consumo de memória, consumo de CPU de pods. Se eu não me engano, inclusive, ele é até probabilístico. Ele pega qualquer um da lista e pá, manda. Eu acho que isso está mudando. Tem agora o kuberoute, se eu não me engano. E a gente sofreu um pouco com o kubeproxy pela essa falta de conhecimento de protocolo, latência. Bom, aí rapidinho, né, algumas coisas, alguns meio fatos assim, né, da nossa perspectiva. A rede da AWS é, entre aspas, ruim, comparado ao GCP, que é excelente.
A gente teve um problema na rede do Google um tempo atrás que ele ficou escalando infinitamente containers no Google Cloud, mas isso está resolvido. Então, o Google Container Engine é bem legal e perto dos Kubernetes as a Service aí tá, o Google é um cara bem interessante a se usar. Manter cluster como manualmente, né, seja com COPS, seja com outras ferramentas, apesar de que eu tenho experiência mais com COPS, né, acho que você também, que é uma ferramenta muito legal, Muito boa. mas mesmo assim é pesado, né, gera um overhead muito grande. E esses são mais os últimos, acho que, fatos aí. Acho que a gente pode abrir para... Tem alguma outra coisa? A gente pode... Não, só comentar, por exemplo, que o COPS é uma ferramenta fantástica. Sem eles a gente não teria conseguido trabalhar com Kubernetes. Só que a complexidade tem um preço, né? Que é, por exemplo, a gente pegou que o COPS instala o kubectl sem autenticação lá dentro da sua VPC, né? O master quer falar com o kubelet sem autenticação. Então, se alguém entrar na sua VPC, é perda total, digamos assim. Sem autenticação mesmo. Você consegue mudar via COPS, mas por padrão é sem autenticação. O conselho que a gente pode dar é usem clusters gerenciados. Vocês não querem manter cluster na mão, que é um overhead bem pesado. Perguntas? Perguntas, pessoal. A gente tem tempo aqui para 2 perguntas, pelo menos? Vamos lá. Boa tarde. A minha pergunta é a respeito dos parâmetros que precisa ser colocado no YAML, como vocês citaram, por exemplo, os testes de liveness e de readiness, que o Teresa deveria esconder dos desenvolvedores, mas os desenvolvedores setaram os parâmetros básicos para esse tipo de coisa. Então, como é que eles fazem para passar esse tipo de coisa para orientar? Como é que se gera o YAML depois? No começo, a Teresa não tinha health check, e a gente fez uma coisa que não funcionou muito bem. A gente adicionou o suporte ao dev, configurar esses parâmetros, mais ou menos como é o Kubernetes mesmo, com a nomenclatura do Kubernetes, dentro do repositório dele, com um arquivo chamado teresa.yaml. E falou para os caras, usem aí, falou, valeu, isso não funciona, os problemas que eu te falei. Então, é uma meia-culpa nossa, acho que a gente tem que fazer o modelo mental do que é o health check antes de dar a ficha para o desenvolvedor. Eu acho que esse é o melhor caminho. Não sei se eu te respondi, mas a gente adicionou a feature antes de explicar os conceitos. As pessoas colocaram e não funcionou. Olá, boa noite. Eu queria saber efetivamente se vocês tiveram problema durante a Black Friday, porque imagino que realmente o negócio deve ter escalado. Vocês têm métricas disso? Alguma coisa que vocês possam... Bom, sobre Black Friday, especificamente sobre Black Friday, 2014 a gente não usava Kubernetes, a Magazine acho que ficou fora durante 1 hora. 2015, 27 minutos. 2016, 0 minutos. 2017, 0 também. 2016, 2017 a gente usava Kubernetes. Não foi ele especificamente que salvou tudo, mas ele ajudou. Então, um exemplo de como ajudou foi, por exemplo, em 2017 um serviço específico de B2B caiu na AWS e não voltava nem a pau e ninguém conseguia aprovisionar de novo o ambiente de produção. A gente conseguiu, via Kubernetes com Teresa, por exemplo, a gente conseguiu subir ele em mais ou menos 20 minutos. Então, acho que a mensagem Kubernetes mais Teresa elevou o tempo de reação, sabe? Ou reduziu o tempo de reação, né? Tipo, deixou mais rápido. Eu acho que a consciência do HPA, de como ele funciona, fez a gente pré-escalar alguns ambientes críticos e isso ajudou muito também. Vamos lá, última pergunta aqui.
Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber, falando em relação a limite de CPU e memória, se vocês tiverem algum tipo de problema a alterar esse tipo de coisa. Eu quero alterar a CPU da minha pod, colocar mais memória. Na hora que você vira isso, o flavor mesmo que tenha um flavor legal de recurso, se tem problema do replicar set ou algo do tipo, de ele não conseguir fazer a mudança, né, desse tipo de recurso. Que é um problema que eu tive, como que eu não sou ainda novo nessa área de Kubernetes, eu não consegui ainda achar o porquê disso. De mudança, sim, a gente só pegou mais quando alguém exagerava no limite. Por exemplo, você tem um deployment lá que estava setando uns limites padrão, alguém coloca alguma coisa absurda e aí não vai porque fica pending. O que a gente pegou muito alguns stacks precisam de mais CPU, de menos e reagem diferente. Por exemplo, stack tipo Python, que usando o CPython, que é a implementação mais comum, você tem que dar um pouco mais de CPU, senão não vai. Não vai mesmo. E a gente encontrou muitos apps que é normal. Eu mesmo escrevo e escrevia sem timeout, sem retry, sem circuit breaker, sem nada. Eu acho que o caminho para resolver esse problema de a gente encontrou aplicações congeladas, tipo, topou a CPU, tá levando trot e não vai. Tipo, tem os pods lá, mas não vai. Você tentar fazer timeout, retry, propagação de deadline, ou simplesmente como faz o Google. O Google tem, no livro de SRE deles, dependendo do estado da aplicação, ele não atende o request. Ele fala, não vou atender porque para mim é mais custoso atender esse request do que só o fato de eu tentar atender já não compensa eu atender. Cara, isso é um assunto longo e complexo, é denso. É denso. A gente encontrou problema, sim, mas nesse sentido de aplicação levar slot de CPU e simplesmente congela, não faz mais nada. Isso acontece. Beleza, pessoal. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Alex, pela apresentação. A gente está no limite do nosso tempo, então agradeço a todos vocês. Obrigado.